Vocês querem que eu conte mais uma fofoca, né? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Presidentes do Brasil, falando do ilustríssimo, turrão, mal-educado, grosseiro e taurino, Floriano Peixoto. Então fica ligado, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque esse é só o início de muita coisa que a gente tem pra falar na nossa história republicana. Quando a gente fala do governo do Floriano Peixoto, a gente precisa voltar um pouquinho na história, até para que a gente entenda como Floriano Peixoto se inseriu no poder a partir de novembro de 1891, sendo que ele não era presidente da República. Lá no Deodoro da Fonseca, no nosso último vídeo, eu contei para vocês que o Deodoro da Fonseca governou provisoriamente da proclamação da República em 1889 até 1891 e governou poucos meses em 1891 no governo constitucional. E uma outra coisa que eu contei para vocês aqui é que naquela época a eleição presidencial ela acontecia separada da eleição do vice. Então o Deodoro da Fonseca foi eleito para a presidência da República e o Floriano Peixoto foi eleito para vice. Nesse momento, a gente entende o motivo do qual ele ter assumido, porque o Deodoro renunciou em novembro de 1891. E o governo do Deodoro, tratando-se ele de um primeiro momento da República Brasileira e ainda havia uma necessidade de consolidação desse novo regime republicano, ele foi um governo muito movimentado. Lembra aí o que eu contei pra vocês no vídeo da semana passada? A gente falou sobre o fato de Deodoro também ser... Que engraçado, né? São presidentes militares, autoritários. A gente já começou a República Brasileira bem pra caramba, né? Meu Deus do céu! Então lembra que eu contei pra vocês que o Deodoro da Fonseca, ele assumiu de maneira extremamente centralizadora. A gente está falando de um momento da história do Brasil que a gente chama de República das Espadas, porque foram dois presidentes militares. E o Deodoro da Fonseca não soube lidar com a democracia a partir do início do seu governo constitucional. Então Deodoro fechou o legislativo, Deodoro colocou o Brasil em estado de sítio. Quando a gente fala em estado de sítio, vou colocar para vocês aqui o que significa estado de sítio. Estado de sítio, ele vai acontecer em muitos dos momentos da história do Brasil. Então a gente fala de estado de sítio do Deodoro da Fonseca, vai ter um momento curto do Floriano Peixoto que ele também vai botar o Brasil em estado de sítio, vão ter momentos lá na frente da Primeira República, onde a gente também vai ter estado de sítio, na época do governo do Arthur Bernardes, depois do Getúlio Vargas, depois durante o regime militar. E quando a gente pensa no sentido do que é estado de sítio, é um período onde a gente tem a suspensão temporária de direitos e garantias individuais básicas previstas na Constituição. Então é um momento onde o presidente da República acaba ficando com maiores atribuições e também com uma maior facilidade de perseguir os seus inimigos políticos. Então o Deodoro da Fonseca tinha colocado o Brasil em estado de sítio, fechou o legislativo e o que aconteceu? Primeira revolta da Armada. A gente quase fechou o vídeo falando da primeira revolta da Armada. Custódio de Melo, Marinha, ancorou navios na Baía de Guanabara e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro da Fonseca não renunciasse. E aí ele acabou renunciando e entrou o nosso protagonista do vídeo de hoje, que é o Floriano Peixoto. Pensa num cara que tem uma trajetória política bastante expressiva. A gente não costuma falar muito quando tá dando aula de Primeira República sobre isso, porque é um momento da história muito extenso, então a gente acaba tendo que comprimir o conteúdo, mas eu estou tendo a oportunidade aqui de no YouTube falar um pouco mais sobre cada presidente. Então eu queria falar um pouquinho da história do Floriano Peixoto. O Floriano Peixoto, ele também era de Alagoas, assim como Deodoro da Fonseca, os dois nasceram em Alagoas, era de uma família paupérrima. E o Floriano Peixoto tem uma carreira militar bastante expressiva. Foi um cara que lutou na Guerra do Paraguai, é veterano da Guerra do Paraguai, participou de momentos importantes da guerra, como a defesa da cidade de Uruguaiana, o cerco a Solano Lopes na região de Cerro Corá, quando Solano Lopes foi finalmente capturado, então ele estava em momentos importantes da Guerra do Paraguai. E após a guerra, ele chegou a ser presidente da província do Mato Grosso e ele assumiu
um cargo que era um cargo abaixo do ministro da Guerra na época da proclamação da República. E a hesitação de Floriano na proclamação da República foi fundamental para que o Deodoro conseguisse consolidar a derrubada monarquia. Enquanto o Visconde de Ouro Preto pede que Floriano Peixoto envie tropas para reprimir os militares na região do Campo de Santana, Floriano Peixoto, os militares que estavam ali articulados em torno da proclamação da República, o Floriano Peixoto, ele se recusa a reprimir esse movimento, porque ele diz que, diferente da Guerra do Paraguai, que eles estavam lutando contra paraguaios ali, ele estaria lutando contra outros brasileiros. A gente já vinha falando dessa importância do nacionalismo para os militares. E agora, se tratando de um governo militar, essas questões, elas são sempre levantadas. Então, Floriano Peixoto se recusou a reprimir as tropas que se levantavam a favor da proclamação da República, e aí a proclamação da República acabou acontecendo ali no 15 de novembro de 1889. Agora, o Floriano Peixoto, ele tem algumas questões. Apesar de eu ter dito aí no início do vídeo que ele é um cara difícil, é um cara turrão, era um cara bastante autoritário, tão autoritário quanto o Deodoro, mas existiam algumas diferenças, né? É engraçado porque eu digo pra vocês que a história do Brasil, na verdade a história em geral, né? As coisas, elas se repetem, vocês vão perceber isso ao longo dos nossos episódios aqui dos presidentes do Brasil. As coisas, elas se repetem. Eu digo que a primeira vez acontece como tragédia e a segunda como farsa. O Floriano Peixoto, ele era um cara extremamente mal educado e era um cara difícil. Na época do governo Deodoro da Fonseca, tem até, eu vou botar uma chart pra vocês aqui, que circulava muito na imprensa na época, que era de uma esfinge com a cara do Floriano Peixoto, que ele não falava porque ele não falava nada. Ele era um cara que parece que dentro da perspectiva do poder executivo, ele queria cumprir a ideia ali de ordem e hierarquia, então ele não dava pitaco, ele não gostava de atender ninguém. E são algumas coisas que vão permanecer com o Floriano Peixoto como presidente da República. Então, ele ficou durante muito tempo em silêncio. Agora, com a renúncia de Deodoro, e que ele de fato tem que assumir, ele vai conseguir se articular politicamente melhor que o Deodoro da Fonseca. A primeira coisa que o Floriano Peixoto faz de cara, vou colocar aqui embaixo pra vocês, é a reabertura do Legislativo. Ele entendeu que se ele está numa república federativa presidencialista, que ele precisa da articulação do poder legislativo. Ele não pode simplesmente ignorar os deputados e senadores e governar de maneira 100% centralizada. Pô, a gente acabou de derrubar a monarquia. Então seria importante essa articulação do Floriano Peixoto com o poder legislativo, com os cafeicultores de São Paulo. Deixa eu abrir um pequeno OBS para vocês aqui sobre os cafeicultores de São Paulo. A gente está falando de um grupo que é representado politicamente por um partido chamado PRP. A gente falou dele no primeiro vídeo, Partido Republicano Paulista. E esses cafeicultores, eles têm uma importância na articulação da derrubada da monarquia. Só que eles têm um projeto de república completamente diferente do projeto de república implantado pelos militares a partir de 1889. Qual é o projeto de república do PRP? O PRP, ele se propõe fazer uma república com maior autonomia para os estados. Fazer uma república dentro de um modelo muito próximo do modelo norte-americano. A gente já tinha falado sobre isso aqui. E o projeto de república dos militares é um projeto de república positivista, centralizada. Mas, como eu disse, o Floriano Peixoto ele vai conseguir articular isso muito melhor que o Deodoro. Ele faz um acordo com os cafeicultores de São Paulo, ele faz um acordo com o legislativo como um todo, ele suspende o estado de sítio. Isso para os cafeicultores foi excelente. Por mais que eles queiram ocupar o espaço da presidência da República, e vão ocupar em breve, a partir do governo do Prudente de Moraes, eles entenderam que eles precisavam de alguém um pouco mais enérgico, se é que eu posso chamar um presidente autoritário de enérgico, né? Mas eles entenderam que eles precisavam de alguém mais enérgico para consolidar o republicanismo no Brasil. Agora, essa maneira turrona do Floriano Peixoto de lidar com as coisas, olha que engraçado, vai conquistar a população. Floriano Peixoto, ao mesmo tempo que ele tem esse lado, ele é um cara que se torna extremamente popular
com toda a grosseria, todo o autoritarismo e toda a falta de educação dele. O povo brasileiro adorou o Floriano. Não é à toa que vai surgir no governo do Floriano Peixoto um movimento de seguidores fanáticos do presidente da República que a gente vai chamar aqui de jacobinos, que são os grandes cultuadores ali da persona do Floriano Peixoto. Então, quando a gente pensa na ideia de culto ao líder e de culto ao presidente da República, de culto à personalidade na história do Brasil republicano, a gente pode dizer com toda certeza que o Floriano Peixoto, ele inaugurou esse culto à personalidade, porque vai ter um grupo fiel demais a ele, a ponto de tentar matar o próximo presidente, mas não vou falar nada agora não, para não dar spoiler do nosso próximo vídeo, que é o vídeo do Prudente. E para consolidar essa popularidade, ele nos primeiros dias de governo, além dessa articulação com o poder legislativo, ele vai estabelecer diversas medidas populares, a construção de casas populares, ele vai diminuir o preço dos aluguéis, ele vai diminuir os impostos sobre a venda da carne a varejo. Na parte econômica do Brasil, ele também concedeu empréstimos através de bancos para a abertura de novos negócios. Ele também vai implementar medidas no Brasil de caráter protecionista. Meu gato tá fazendo barulho e atrapalhando meu vídeo. Mas ele vai implementar as medidas protecionistas, então ele é um cara que ele ganha uma popularidade muito grande. Um dos problemas que o Floriano Peixoto tem logo no início do governo são os questionamentos sobre a permanência dele até 1894. Pelas regras da Constituição de 1891 que a gente falou no último vídeo, se o presidente da República morre ou renuncia antes de 2 anos de governo, o vice-presidente deve assumir em caráter provisório e convocar novas eleições. Floriano Peixoto disse que ia ficar até 1894 porque essa regra só valia para presidentes eleitos em caráter direto. Lembra que eu falei para vocês que a eleição, tanto do Deodoro quanto do Floriano, foram eleições indiretas? Ele usou isso como argumento para permanecer. Teve um manifesto também de 13 generais pedindo que o Floriano Peixoto convocasse novas eleições. Ele reprimiu os revoltosos das brigadas militares, inclusive ele mandou fuzilar o cabeça do movimento, de um desses movimentos, que foram 2, e ele exonerou os 13 generais que assinaram o manifesto. Então esse é o Floriano Peixoto. Além dessa resistência do Floriano à convocação de novas eleições, ele vai ter 2 probleminhas aí acontecendo no governo dele. Um deles é a segunda revolta da Armada. O Custódio de Melo, da Marinha, de novo vai ancorar navios na Baía de Guanabara, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro caso o Floriano não renunciasse. Só que dessa vez ele falou, não vou renunciar, bombardeia aí. Então o Rio de Janeiro foi bombardeado, olha só. Quando eu estiver lá em 1960 falando da inauguração de Brasília, eu quero que vocês lembrem de todas as vezes na história da República que o Rio de Janeiro foi ameaçado de bombardeio e quiçá não foi bombardeado. É muito importante que a gente lembre disso, mas deixa isso aí para os capítulos mais pra frente. Mas o Rio de Janeiro foi bombardeado, foi montada uma resistência por brasileiros, aqueles que eu falei que eram loucos pelo Floriano Peixoto, resistindo a essa segunda revolta da Armada. Na verdade, o Custódio de Melo, ele faz esse movimento por um motivo diferente da primeira revolta. Na primeira revolta da Armada, ele ameaça bombardear o Rio de Janeiro por conta do fechamento do Legislativo pelo Deodoro da Fonseca. Agora, Custódio de Melo tá bombardeando o Rio de Janeiro porque ele queria concorrer às eleições que o Floriano não convocou. Então esse é o motivo da Marinha, de parte da Marinha, articulada ali se levantar contra o governo do Floriano. E no mesmo ano, estamos em 1893, no mesmo ano que eclode a revolta da Armada, lá no sul do Brasil também vai dar BO, que é um movimento que a gente chama de Revolução Federalista, pica-paus contra maragatos. A gente está falando de uma época da história do Brasil onde os partidos republicanos são em caráter regional. Então, da mesma maneira que a gente tem o Partido Republicano Paulista, no Sul a gente tem o Partido Republicano Rio-Grandense, o PRR. Só que o Partido Republicano Rio-Grandense, diferente do PRP, que é o Partido Republicano Paulista, ele não queria um governo republicano com maior autonomia para os estados. Eles eram positivistas por conta da quantidade de militares presentes no sul do Brasil. É uma região onde você tem uma hegemonia ali do exército e por isso esse partido é um partido de caráter positivista.
um grupo que funda um novo partido para fazer oposição ao PRR, que é o Partido Federalista, e eles vão tentar derrubar o Júlio de Castilhos. Só que o Júlio de Castilhos, ele é aliado do Floriano Peixoto. Então o Floriano Peixoto vai intervir com tropas federais na região sul do Brasil para poder garantir ali a manutenção do governo do Júlio de Castilhos e a derrota dos federalistas. Tem uma história muito engraçada sobre isso, porque tem uma das cidades do sul do Brasil, que era a cidade de Desterro, que foi tomada pelos revoltosos. Lembrando que existe um crossover de movimentos aí. A galera que resistiu à segunda revolta da Armada vai encontrar com a galera do sul que está na Revolução Federalista. E eles tomaram essa cidade. Floriano Peixoto envia tropas para essa cidade para poder reprimir o movimento e reconquistar ali aquela região. E ele vai fazer uma chacina ali. Diversas pessoas foram degoladas. E aí ele resolveu mudar o nome da cidade para a pessoa que é mais importante para ele mesmo. E aí renomeou a cidade para Florianópolis. Então a galera de Floripa aí, que deve odiar o Floriano Peixoto provavelmente, que até hoje tenta mudar o nome e não consegue, é por conta dessa situação. Infelizmente, os vencedores acabaram modificando o nome da cidade. É um esculacho, né? Mas é isso. Com a repressão de ambas as revoltas, tanto a segunda revolta da Armada quanto a Revolução Federalista, ele consegue chegar ao final do governo dele, em 1894, entregando o poder finalmente para os civis. A Prudente de Moraes ganha as eleições em 1894. Adivinha o que o Floriano vai fazer? Nada. Ele não vai querer passar a faixa presidencial. A partir de agora, a gente começa a falar de uma nova dinâmica de república no Brasil. A gente sai da República das Espadas e inicia o que a gente conhece como República do Café com Leite. E aí a gente vai ter revezamento, Minas e São Paulo, crise de superprodução de café, tentados contra o próximo presidente, mas tudo isso a gente vai falar só na semana que vem. Muito obrigada por quem ficou até o final. Meu nome é Lorena Tato e esse é o canal @Tato na História. Beijo!